Olá pessoal, vamos lá, a correção da atividade que eu deixei na última aula. Então, a número 1 era bem simples, só pedia para você marcar qual das opções era uma equação. Então, de cara você só ia marcar a letra B e C. Por quê? São as únicas que têm um termo desconhecido e a igualdade, tá? A outra, cadê a igualdade? Cadê a igualdade? Se não tem igualdade, não é uma equação, isso aqui é uma expressão algébrica, só isso. Então, gente, agora na número 2 eu pedia para você determinar o valor de x, né? Então, como eu expliquei a vocês, a gente tem que analisar a equação como se fosse uma balança em perfeito equilíbrio. O que você fizer de um lado, você faz do outro lado também. Então, se esse sim, o objetivo é chegar no valor do x, né? X igual a alguma coisa. Se esse 5 aqui ele está somando, eu tenho que tirar ele. Como é que eu cancelo ele? Eu tiro 5 desse lado, tiro 5 do outro lado, ou seja, está somando, está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo, né? Então, como eu já estou dizendo, ó, isso aqui tu esquece, porque 5 menos 5 vai dar 0, a gente faz propositalmente para dar 0, o restante a gente repete, ó, x igual 11 menos 5, pronto, repetiu, você vai fazer 11 menos 5, 11 tira 5, 6, acabou. Ah, professor, mas eu sei que o número que eu somo com 5 para dar 11 é 6. Beleza, mas assim, a gente precisa aprender os processos, porque depois as equações vão ficar mais difíceis e aí vocês não vão conseguir tirar de letra, né? Não vão conseguir perceber qual número que você vai colocar aqui e vai dar aquele resultado. Aqui, ó, o número que eu somo com 10 e dá 7. Ué, professor, mas não tem nenhum número que eu somo com 10 e dá 7. Tem, porque a gente precisa pensar nos números negativos também. Então, ó, aqui não tem 10, o que, é que eu vou ter que fazer com esse 10? Vou cancelar ele. Como é que eu cancelo? Se está positivo, eu passo negativo. Então isso aqui já era, não existe mais, né? A gente fez propositalmente, x é igual a 7 menos 10. É importantíssimo que você tenha entendido operações com números inteiros, né? Então senão você vai sentir dificuldade aqui, ó. 7 menos 10, qual é o maior número em módulo aqui? Não é o 10, então vai ficar negativo. 10 eu tiro os 7 e vai ficar 3, então vai ficar menos 3. Outra analogia que eu já expliquei a vocês é a seguinte, ó. Eu estou devendo 10 e tenho 7 para pagar. Se eu estou devendo 10 e tenho 7 para pagar, eu pago, vou ficar devendo 3, né? Mais uma vez, ó, tá positivo, tiro 6, né? Coloco ele negativo para cancelar, ó. Então tem gente que vai já usar a linguagem assim, tá positivo, vai passar negativo, né? Então se atente a isso, que pode ocorrer também, menos 5, menos 6. Opa, os dois são negativos, então eu vou juntar 5 com 6, dá 11, como os dois são negativos, vai ficar negativo. Por quê, professor? Aqui você pode analisar como se fosse uma dívida, né? Se estou devendo 5 reais, estou devendo 6 reais, então você na verdade está devendo 11, beleza? Aqui, mais uma vez, ó, letra D, tá negativo. Opa, todos os casos estavam positivos, agora tá negativo. Se tá negativo, para eu cancelar esse menos 8, o que é que eu tenho que fazer? Colocar 8 positivo. Então se eu coloquei 8 aqui, do outro lado, para manter o equilíbrio, tenho que colocar o 8 do outro lado também. Então aqui ó, já era, não existe mais, está negativo, então você pode dizer assim, ah, passou o positivo, pode usar essa linguagem, tá? Então vai ficar 10 mais 8, 10 mais 8, opa, menos 10 mais 8. Estou devendo 10 e tem 8 para pagar, como o maior é esse, né? Então vou ficar devendo 2, né? Voltando aqui para a letrinha E, voltando a folha, né? Descendo um pouquinho a folha, letrinha E. 6x igual a 12. Epa, se tá nessa linguagem, quer dizer que aqui é uma multiplicação, 6 vezes o valor de x. Pessoal, a partir de hoje, passem a utilizar o pontinho nesses casos de expressões, passem a utilizar o pontinho como sendo o símbolo de multiplicação, porque se eu botar um x aqui, vai pensar que é esse x aqui. Ah, professor, mas eu faço um x diferente. Mas não é todo mundo que vai entender que o x é diferente, né? Então você vai pensar, olha, bater o olho e dizer é um x. Então usem a bolinha para simbolizar a multiplicação, tá? Não esqueçam disso jamais. A partir de hoje, sétimo, oitavo, nono, se tiver uma expressão numérica, coloquem
expressão algébrica, coloquem o pontinho, tá? Então esse 6 está multiplicando. Como é que eu faço para fazer com que esse 6 aqui, digamos que no linguajar popular, suma? Eu vou pegar aqui e dividir para 6. Opa, mas se eu dividir aqui por 6, o lado de lá vai ficar mais pesado. Então vai acontecer isso com a balança, ó. Analogia da balança. Então o que é que eu tenho que fazer? Dividir esse lado também por 6 para manter o equilíbrio. E agora está tudo equilibrado. Então o que eu fizer de um lado eu tenho que fazer do outro, né? Tem gente que vai usar a seguinte linguagem. Opa, olha só. Estava multiplicando, então passou dividindo. Então 6 passou para o outro lado dividindo. Porque aqui vai dar 1, né? Vai ficar só um x mesmo. 6 para 6 não dá 1. Então vai ficar só um x. Antes era 6x, agora é só um x, tá? Então 42 dividido para 6. Quantas vezes o 42 cabe dentro do... Quantas vezes o 6 cabe dentro do 42? 7 vezes, tá? Pronto. Aqui, ó, mesma linguagem. Aqui vai ser mais prático. Tá multiplicando, né? O que é que eu vou ter que fazer para cancelar? Vou ter que dividir por quem? É pelo 3? Não, é pelo menos 3, tá? É pelo valor que está multiplicando aqui, ó. Então, isso aqui já vai dar 1. Então, aqui vai ficar x igual... Como aqui é negativo, vai ficar negativo, né? Porque menos com mais dá menos. Quando não tem sinal, lembre-se, não tem sinal aqui à vista, é porque é positivo. Então, gente, vai ficar negativo, né? Quanto é ver o 3 cabendo do 24? 8. Menos 8. Acabou. X sobre 3 igual a menos 12. Pessoal, eu vou falar mais uma vez sobre esse símbolo aqui, ó. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, tem um x e tem um 3, né? X sobre 3. Pinta direitinho esse símbolo aqui. Pinta direitinho esse símbolo aqui. Esse sinal agora que formou aqui, esse sinal remete a alguma operação? Remete, não é? É o símbolo de divisão. Pessoal, a gente pode ver a fração como sendo o resultado de uma divisão, tá bom? Então, x sobre 3 quer dizer que esse 3 está dividindo o x. Então, se está dividindo, o que é que eu tenho que fazer? O inverso. Se está dividindo, eu vou multiplicar por 3 aqui. Obviamente, eu vou ter que multiplicar por 3 aqui. Então, isso aqui já era, só sobra o x. Então, está dividindo, passou multiplicando, né? Vai ficar menos 12 vezes o 3. 3 vezes esse número aqui. 3 vezes esse número, né? Como aqui é negativo, vai dar negativo. 3 vezes 12 é 12. Com 12, com 12. 6, 3, 36. Tá bom? Quem não sabe de cabeça pode fazer assim. Poderia ter feito assim, não tem problema, dá o mesmo resultado. Esse 4 está embaixo da fração, então ele está dividindo. Se está dividindo, eu vou multiplicar. Então aqui não vai existir mais, já era. Só sobra quem? Pessoal, porque não vai existir mais? Porque 4 para 4 vai dar 1. Então só vai sobrar 1x. 4 vezes o 20 é o 24 vezes, né? Alguém tem dificuldade de fazer isso? 80. E acabamos. Pois bem, gente, espero que vocês tenham adquirido algum aprendizado. No mais é só isso, tchauzinho e até a próxima.